Queridos amigos, queridos pacientes, no último dia 4 de fevereiro, nós celebramos o Dia Mundial do Câncer. E aproveitando o ensejo da data, eu vim contribuir com vocês com informações valiosíssimas. O Instituto Mundial de Câncer, ele aponta que nos últimos anos nós temos tido um número crescente no número de casos. Nos homens, o mais comum é o câncer de próstata, nas mulheres é o câncer de mama, e em ambos os sexos a prevalência maior é no câncer de colo retal. No meio médico, nós sabemos que a melhor maneira de você poder reduzir a mortalidade dessa doença que aterroriza a grande maioria da população é a prevenção e o tratamento precoce. Em tratamento precoce, nós precisamos atuar prontamente, e a melhor maneira é você, a partir dos 35 anos de idade, iniciar com visitas regulares ao seu médico de confiança. Lá ele vai poder avaliar a sua saúde de uma maneira geral, pedirá exames direcionados para identificar de uma maneira precoce o início ou não de uma doença. A outra forma é você, tanto para ti que já tem, que está passando por esse desafio de ter que lidar com a doença, quanto para você que não desenvolveu a doença, é prevenir. E qual é o melhor remédio? Hábitos saudáveis. Nós sabemos que a maior prevalência está no uso de álcool e de tabaco, portanto, evite-os, e que a mudança alimentar, hábitos, alimentos mais saudáveis, você comer de uma certa regularidade, a ingesta de alimentos que são anti-inflamatórios, a prática de atividade física, saúde mental, a maneira como você lida com o meio, lida com as adversidades, melhora do sono, você trabalhar a tua espiritualidade, são todos fatores que vão interferir na progressão do desenvolvimento da doença, uma vez que nós sabemos que o câncer é uma doença multifatorial. O que isso quer dizer? Que ela tem vários fatores que vão interferir, que vão propiciar o início dessa doença. Eu vim chamar a atenção de vocês hoje, trazer um pouquinho de conhecimento para vocês, que ainda não é muito bem difundido, é a correlação gritante que se tem do cérebro, das emoções com o desenvolvimento do câncer. Vou contar uma historinha antes para vocês. Em agosto de 1978, Dr. Hammer, um médico alemão, um oncologista, ele teve uma experiência muito traumática. Ele perdeu seu filho num acidente com arma de fogo, e que foi de uma maneira inesperada, abrupta, e passados 6 meses, tanto ele quanto a sua esposa, que eram pessoas saudáveis, desenvolveram um câncer. Ele desenvolveu um câncer em testículo e sua esposa desenvolveu um câncer de ovário, que no caso dela foi fatal. Ele ficou muito intrigado, né? Como que 6 meses atrás nós éramos totalmente saudáveis, não tínhamos sinal nenhum desse câncer, e de repente ele vem de uma maneira devastadora, como foi na minha esposa, né? E aí ele começou a investigar com seus pacientes essa relação do emocional com o desenvolvimento da doença. Então hoje nós já sabemos, dentro da própria classe médica, tem muitos médicos que já estão mais abertos para isso, que já investigam com seus pacientes algum evento traumático de um nível de estresse muito alto, no qual foi vivido num isolamento, com um grande sentimento de impotência nos últimos 2 anos. Hammer não só identificou a presença de um fator causal emocional, como ele foi buscar em tomografias computadorizadas exames que pudessem estar comprovando isso que ele estava falando. Então, o que ele identificou? Nesses exames, ele identificou alterações no exame radiológico, que até então era considerado pela classe médica como alguma alteração de artefatos ali, né? Eles não levavam em consideração, porque eles aparecem como pequenas manchas em áreas específicas. Mas ele, analisando, viu essas alterações, e essas áreas específicas do cérebro eram justamente as áreas correlacionadas com o órgão. E foi ali que começou a batalha dele, que ele desenvolveu essa nova medicina germânica, que tem essa visão, que a gente entende que por trás de toda doença, não só um câncer, mas toda doença, você vai ter uma biologia, uma memória primária servindo de base, uma maneira como você sente em relação ao meio. Foi ali que ele começou, né, a desenvolver esses tipos de trabalho para poder fazer essa correlação
e ajudar com que o paciente tomasse consciência de qual foi aquele evento para que ele conseguisse sair desse circuito, do circuito da doença. Então, ele leva em consideração o sistema mente, corpo e espírito, essa tríade, que precisa estar em harmonia. Tudo aquilo que a gente recebe do meio externo, ele vai ser processado pelo cérebro, e o cérebro vai liberar citocinas inflamatórias por todo o nosso corpo, né? Então, ele identificou que se liberássemos essas emoções, se trouxermos consciência para esse paciente de qual foi esse evento e de que maneira ele vive em relação ao meio cognitivamente, nós conseguimos quebrar essa informação que fica continuamente nutrindo essa doença, né? Por quê? Porque a gente entende que por mais que de uma maneira agressiva, né, que vem uma doença, ela tá ali para te ajudar na nossa biologia. Nós sabemos que todo o processo de evolução ele veio com uma mudança desses tecidos embrionários, que o corpo foi se adaptando àquela necessidade do meio, só que na biologia animal, que nós não temos uma gama de emoções que ficam nutrindo continuamente o nosso corpo, isso levou o quê? 10 milhões de anos para ele sair do meio aquático para o meio terrestre. E na raça humana, como nós temos um cérebro que fica o tempo inteiro informando para você o quanto foi sofrido, aquela contrariedade que você viveu, aquela mágoa que não sai da sua cabeça, você fica pensando continuamente, aquela traição que você vivenciou, o corpo fala, pá, como é que eu posso ajudar de uma maneira rápida esse indivíduo? E aí ele acaba alterando essas células, criando, né, um padrão de proteção, né, para poder suprir aquela necessidade que você tá tendo em relação ao meio. Microfisioterapia, nova medicina germânica, leitura biológica, que é uma técnica similar à nova medicina germânica, constelação familiar, EMDR, são todas técnicas que vão ativar esse cérebro emocional, vão liberar você desse circuito que está doente, em desequilíbrio, esse circuito mente, corpo, espírito em desequilíbrio, e vão te ajudar no teu processo terapêutico, tá? Ai, Luiz, eu posso só fazer esse tipo de trabalho e abandonar o meu tratamento clínico? Não. Ai, Luiz, você tem experiências positivas com relação à associação das técnicas? Sim. Ai, Luiz, você pode me garantir que eu vou ter sucesso associando um trabalho psicossomático com um trabalho de medicina convencional? Não. E por que eu não posso, gente? Porque vai depender de cada um. Vai depender das experiências de cada um, vai depender do processo, da progressão dessa doença, vai depender da dedicação de cada indivíduo em assumir as rédeas da sua vida, mudar os aspectos alimentares, mudar os aspectos cognitivos, né? Eu sempre sugiro para o paciente, dependendo do caso, buscar uma psicoterapia, porque a integração dessas técnicas é que vão trazer o resultado adequado para você que está passando por uma situação semelhante, tá? Então, aproveita a oportunidade. Se esse vídeo foi valioso para você, comenta aí nos stories. Se você conhece alguém que precisa receber esse vídeo, encaminhe para ele. E eu tô aqui, gente, para poder auxiliar da melhor maneira possível. Paz e bem, até breve.